Capítulo 12. Capítulo 12. As semanas voavam, havia tanto trabalho, tanto estudo, tantos planos a fazer. Estava agora em condições de penetrar muito mais profundamente nas ciências ocultas e de receber treino especial. Um dia, no princípio de agosto, meu guia me disse: "Esse ano faremos parte da expedição à escolha das plantas. Com isso, adquirirá muita experiência útil sobre as plantas no seu estado natural e vai pela primeira vez voar em papagaios a sério." Durante 2 semanas, toda a gente andou azafamada. Era preciso fazer novos sacos de couro e limpar os velhos. Era preciso preparar as tendas e examinar cuidadosamente os animais para ter a certeza de que estavam em condições de fazer a longa viagem. A expedição compor-se-ia de 200 monges e a nossa base de operações seria o velho lamastério de Trayerpa, de onde partiriam todos os dias grupos para colher as plantas nas imediações. Partimos no fim de agosto, no meio de grande ruído e excitação. Os que ficavam amontoavam-se perto da estrada, com inveja dos que partiam para aquelas férias venturosas. Como lama, eu montava um cavalo branco. Um pequeno grupo no qual eu estava incluído partiria à frente, com um mínimo de equipamento, de forma a chegarmos a Trayerpa com alguns dias de avanço sobre o grosso da expedição. Os cavalos podiam cobrir entre 24 a 30 km por dia, mas os iaques só raramente poderiam exceder a 15 km. A guarda avançada, num total de 27, ficou bem contente de chegar ao mosteiro com alguns dias de antecedência. O caminho tinha sido difícil, e eu, pelo menos, não gostava muito de andar a cavalo. Agora já me conseguia aguentar na sela mesmo com o cavalo a galope. Mas por aí ficavam as minhas proezas. Do lamastério tínhamos visto quando começávamos a subir a montanha, e os monges que viviam ali permanentemente preparavam grandes quantidades de chá, sampa e hortaliças. Não era só altruística a hospitalidade que nos prestavam, movia-os a ansiedade em receber notícias de Lhasa e os costumados presentes que lhe levávamos. No telhado plano do templo, grandes braseiros de incenso atiravam para o céu densas colunas de fumo. Entramos a trote no pátio com novas energias derivadas da certeza de termos chegado ao nosso destino. A maioria dos outros lamas tinha ali amigos velhos. Toda a gente parecia conhecer o lama Miguel Dondupi, que foi arrancado do meu lado pelos grupos que nos recebiam. Ali fiquei sozinho, mas dentro em pouco ouvi uma voz que me chamava. "Lobzang, Lobzang, onde está você?" Quando respondi, e antes que soubesse o que se passava, a multidão abrira-se à minha volta e engoliram-me. O meu guia estava conversando com um abade idoso, que se virou nesse momento para mim e disse: "Então é esse o rapaz?" "Muito bem, hein? É tão novo." Como de costume, a minha maior preocupação era comer, e sem mais perda de tempo toda a gente se dirigiu para o refeitório, onde nos sentamos a comer em silêncio, como se ainda estivéssemos em Shakpore. Ninguém sabia ao certo se Shakpore era uma ramificação de Trayerpa ou vice-versa. O que era certo é que ambos os lamastérios se contavam entre os mais antigos do Tibete. O Trayerpa era famoso pela posse de alguns manuscritos realmente valiosos acerca da medicina vegetal. E eu ia ter a oportunidade de os ler e de coligar os apontamentos que desejasse. Ali se guardava o relatório da primeira expedição às terras altas de Changtang, escrito pelos 10 monges que tinham empreendido essa estranha viagem. Mas para mim, pelo menos naquela altura, o que mais me interessava era o planalto próximo de onde íamos lançar os nossos papagaios. A paisagem era muito estranha. Picos imensos erguiam-se das montanhas que subiam continuamente. Planaltos chatos, com jardins em terraços. Subiam desde a base até os cumes com degraus enormes. Alguns desses degraus mais baixos eram riquíssimos em plantas medicinais. Encontrava-se ali uma variedade de musgo com poderes de absorção muito maiores que as esfagnáceas. Havia também uma pequena planta de sementes amarelas com extraordinárias propriedades analgésicas. Os monges e acólitos iriam apanhar essas plantas e estendê-las a secar. Como lama, seria uma das minhas missões superintender esse trabalho. Mas nessa expedição iria principalmente receber instrução prática do lama Miguel Dondupi e de especialistas em botânica. Mas naquele momento o único pensamento que me ocupava o cérebro eram os papagaios, que levantavam homens.
Guardavam-se no mosteiro as traves de abeto, pinos alvares, trazida de países distantes, pois no Tibete não havia tais árvores. A madeira de abeto, talvez do Assam, era considerada ideal para a construção de papagaios, capazes de resistir sem quebrar a pancadas violentas, leves e fortes. Mesmo ali não abrandávamos muito a nossa disciplina. Tínhamos também o nosso serviço da meia-noite e todos os outros intervalos regulares. Pensando bem, esse era o sistema mais sensato, pois ser-nos-ia mais doloroso cumprir as longas horas em Shakipori se agora nos descuidássemos. Mas durante todo o dia colhíamos plantas e soltávamos papagaios. Ali no lamastério, agarrado ao lado da montanha, a luz do dia ainda brilhava, enquanto no fundo do vale a terra estava já coberta de sombras purpúreas e podia ouvir-se o vento da noite sussurrar por entre a vegetação rasteira. O sol foi mergulhando para lá dos picos distantes e nós também fomos mergulhados na escuridão. Abaixo de nós a terra parecia um lago negro. Não se via o mais ligeiro cintilar de luz. Tão longe quanto a vista podia alcançar, não havia um único ser vivo, exceto naquele grupo de edifícios sagrados. Com o cair da noite, o vento levantou-se e começou a tarefa dos deuses de varrer os cantos da terra. O vento varria o vale abaixo de nós. Era aprisionado pela vertente da montanha e canalizado através das fendas das rochas para emergir perto de nós, com um som cavo e triste, como uma concha gigantesca a chamar-nos ao serviço. À nossa volta, as rochas estalavam e crepitavam ao contrair-se depois do calor do dia. As estrelas por cima de nós brilhavam vivas no céu muito escuro. Os velhos costumavam contar que as legiões de Quesar tinham lançado por terra suas lanças à chamada de Buda, e que as estrelas eram os reflexos das luzes do céu a brilhar através dos buracos. Subitamente ouviu-se outro estrondo, outro som que se sobrepunha ao do vento. As trombetas do templo que soavam ao findar de mais um dia. No alto do telhado, podia vagamente distinguir as silhuetas dos monges, com os mantos a esvoaçar entregues aos seus ofícios sacerdotais. Para nós, o soar das trombetas significava cama até meia-noite. Espalhados pelos vários templos e salas, pequenos grupos de monges discutiam os negócios de Lhasa, conversavam acerca do nosso amado Dalai Lama, o melhor de todas as suas encarnações. Quando as trombetas anunciavam o fim do dia, dispersavam-se lentamente, e cada um se dirigiu para sua cama. Pouco a pouco foram se extinguindo os sinais de vida no lamastério e reinou uma atmosfera de enorme paz. Estendi-me de costas a olhar através da pequena janela. Naquela noite havia um excesso de pensamentos na minha cabeça para poder ou querer dormir. As estrelas brilhavam acima de mim e tinha toda a minha vida pela frente. Conhecia muito do que me estava reservado. Todos os pormenores me tinham sido prognosticados, mas havia muitas coisas que não me tinham sido ditas. E aquelas profecias acerca do Tibete, por que nos iriam invadir? Que tínhamos nós feito uma nação amante da paz, sem outra ambição que a de ser desenvolver espiritualmente? Por que cobiçariam outras nações a nossa terra? Não desejávamos coisa alguma que não fosse nossa, porque havia outros povos de nos querer conquistar e escravizar. Tudo o que queríamos era que nos deixassem sozinhos para seguir o nosso modo de vida. E de mim esperava-se que fosse viver entre os que mais tarde haviam de invadir-nos, curar-lhes os doentes, ajudar os seus feridos numa guerra que ainda nem sequer havia começado. Conhecia as profecias, sabia os incidentes e marcos salientes da minha vida e, no entanto, tinha de avançar no meu caminho como um nhaque a seguir uma trilha, conhecendo de antemão as paragens e lugares de descanso, sabendo os locais onde o pasto era escasso e, no entanto, forçado a arrastar os pés até o local pré-estabelecido do meu destino. Mas talvez um iaque, arrastando-se com esforço para atravessar o cume da prostração reverente, achasse o esforço compensador ao ver pela primeira vez a cidade sagrada. O rufar dos tambores do templo acordou-me sobressaltado. Nem sequer sabia que tinha chegado a adormecer. Com pensamentos pouco sacerdotais a ocupar meu cérebro, levantei-me a cambalear, procurando com as
as mãos amolecidas pelo sono, um manto que me fugia. Como aquele lamastério era frio, e como lama tinha as minhas 253 regras a que obedecer. Naquele mesmo momento estava quebrado, uma delas ao entregar-me a pensamentos violentos por ter sido acordado tão abruptamente. Cambaleante, juntei-me aos outros tão sonolentos como eu, que tinham chegado naquele dia. Fomos todos para o templo a fim de juntar as nossas vozes aos cantos e contracantos do serviço. Tem-se feito algumas vezes a seguinte pergunta: se conhecia de antemão todos os inconvenientes e dificuldades que haviam sido previstos, não lhe teria sido possível evitá-los? A resposta mais evidente é a seguinte: se me tivesse sido possível evitar os vaticínios, o simples fato de os evitar teria provado que eram falsos. Vaticínios indicam probabilidades, mas não significam que um homem seja destituído de livre-arbítrio, muito longe disso. Uma pessoa pode ir de Darjeeling a Washington, sabe de onde parte e sabe o seu destino. Se der ao trabalho de consultar um mapa, verificará que há certos lugares pelos quais deverá passar para atingir o seu fim. Ainda que lhe seja possível evitar esses certos lugares, nem sempre será aconselhável fazê-los, pois o resultado poderá ser que sua viagem se torne ou mais longa ou mais dispendiosa. Nem sempre vale a pena escolher o caminho mais fácil ou mais aconselhável. Na minha qualidade de budista, acredito na reencarnação. Acredito que nós viemos a esse planeta para aprender. Quando estamos na escola, tudo nos parece difícil e irritante. As lições de história, geografia, matemática, seja o que for, parecem enfadonhas, desnecessárias, inúteis. Mas quando acabamos o curso, às vezes suspiramos com saudade da nossa velha escola. Chegamos a sentir tanto orgulho por ela que usamos emblemas, gravatas especiais ou uma cor como distintivo da escola que frequentávamos. O mesmo se passa com a vida. Também a vida é dura e dificultosa, e as lições que temos de aprender são destinadas unicamente a experimentar-nos. Mas quando abandonamos essa outra escola, a vida, talvez também usemos na outra um emblema, como distintivo com o mesmo orgulho. Quanto a mim, mais tarde espero usar o meu halo com garbo. Escandalizados? Nenhum budista se escandalizaria com tal afirmação. A morte é simplesmente o abandonar de uma casca velha e vazia para renascer no mundo melhor. Aos primeiros alvores da manhã estávamos em pé, ansiosos por começar as nossas explorações. Quanto a mim, a minha maior expectativa era ver os enormes papagaios, capazes de levantar um homem de que tanto ouvira falar. Mas primeiro era preciso visitar-nos todo o lamastério de forma a podermos andar à vontade sem nos perdermos. Do alto do telhado olhávamos os picos altíssimos e as profundas ravinas que se abriam aos nossos pés. À distância podia ver uma torrente tumultuosa, tinta de amarelo pelos barros arrancados às encostas. Mais perto, as correntes eram cristalinas e refletiam o azul puríssimo do céu. O sol elevava-se acima das montanhas, e a frialdade do ar ia desaparecendo rapidamente. Ao meu lado, um lama apontava-me respeitosamente alguns acidentes da paisagem. Respeitosamente porque eu era o discípulo do estimado Miguel Dundup e também porque eu possuía a terceira visão, e era uma encarnação provada, um truco, como nós dizemos. Talvez alguns leitores estejam interessados em conhecer alguns pormenores do processo seguido para reconhecer uma encarnação. Os pais de um rapaz são levados a pensar, pela maneira como o filho se comporta, que a criança mostra mais conhecimentos que os usuais para a sua idade, ou que possui certas memórias que não podem ser explicadas por meios normais. Procuram então o abade do lamastério local, que nomeia uma comissão para examinar o menino. Organizam-se horóscopos preliminares do período pré-natal e a criança é examinada para ver se apresenta certos sinais físicos. Deve ter, por exemplo, certas marcas peculiares nas mãos, nas espáduas e nas pernas. Se tais sinais se verificam, inicia-se uma pesquisa de indícios de uma identidade prévia. Em certos casos, como aconteceu comigo, um grupo de lamas reconhece-a e, quando tal se verifica, é possível colecionar um número de objetos que lhe pertencem na vida anterior. Esses objetos são-lhe apresentados juntamente com os outros de aparência idêntica. E o jovem tem de reconhecer todos os objetos, talvez uns 9, que lhe pertenceram na anterior encarnação. Tem de ser capaz de o fazer com a idade de 3 anos. O respeitoso lama que se encontrava ao meu lado ia me aprontando as particularidades mais notáveis do distrito.
Ali, à direita da queda d'água, havia um lugar ótimo para colher Noli Me Tangere, cujo suco se usa para extirpar calos e cravos e para aliviar casos de hidropisia e dicterícia. Mais além, naquele pequeno lago, podia colher-se o Polygonum, uma planta aquática cujas folhas usávamos para curar dores reumáticas e aliviar pacientes com cólera. Como há muita gente interessada em curas herbais, dão-se a seguir alguns pormenores dos tipos mais comuns de plantas que usamos. Como desconheço as designações vernáculas, dar-lhes-ei sempre os nomes latinos. O Allium sativum é um antisséptico excelente e é também muito usado na cura da asma e de outras afecções do sistema respiratório. Outro antisséptico poderoso, mas usado em doses pequeniníssimas, é o Balsamodendron mirra, que uso especialmente para as gengivas e membranas mucosas. Usado interiormente, acalma casos de histeria. Uma planta muito alta, com flores cor de creme, produz um suco que evita a mordedura de insetos. O seu nome é Begonia cordata. Talvez os insetos o soubessem e fosse o nome que os afugentasse. Tínhamos também uma planta que serve para dilatar as pupilas dos olhos. Ephedra sinica, que tem uma ação semelhante à da atropina, que é também muito útil em casos de baixa tensão arterial, além de ser um dos melhores remédios tibetanos contra a asma. Usávamos para esse fim os ramos e raízes secos e pulverizados. Um dos aspectos desagradáveis da cólera, tanto para o paciente como para o médico, é o cheiro nauseabundo das partes ulceradas. O Ligusticum livisticum elimina o cheiro por completo. Aqui uma nota especial para as senhoras. Os chineses usam as pétalas de hibiscus rosa simensis para enegrecer as sobrancelhas, assim como os sapatos de couro. Usamos uma loção feita de folhas fervidas desta planta para arrefecer o corpo de um doente febril. Outra nota para as senhoras. O Lilium trigrinum cura sem sombra de dúvida as nevralgias ovarianas e a Flacortia indica ajuda as senhoras a libertar-se da maioria das suas condições especiais. Do grupo Sumax rus, os chineses e japoneses usam a vernicífera para extrair laca. Nós usamos a glabra para alívio de diabéticos e a aromática em doses de pele e afecções das vias urinárias e cistites. Outro adstringente poderoso que usamos em úlceras da bexiga extrai-se das folhas do Architestaphylos uva ursi. Os chineses preferem Bignonia grandiflora, de cujas flores extraem um adstringente para uso geral. Mais tarde, em campos de prisioneiros, verifiquei a eficácia de Polygonum bistorta no tratamento de desinteria crônica. As senhoras que se entregam a amores criminosos, mas bem-sucedidos, podem usar um adstringente preparado com o Polygonum erectum, um dos métodos mais úteis para conseguir abortos. Para os que sofrem de queimaduras, podemos aplicar uma pele nova. Siegesbeckia orientalis, uma planta alta, com cerca de 1,30 m de altura, de flores amarelas. O suco, quando aplicado em feridas e queimaduras, forma uma pele nova, semelhante ao que sucede com o colódio. Tomado interiormente, esse suco tem uma ação semelhante à da camomila. Para coagular o sangue em feridas, usamos o Piper augustifolium. Todas essas plantas são bastante comuns, mas a maioria das outras não tem nomes latinos, porque são inteiramente desconhecidas no Ocidente, onde esses nomes se originaram. No nosso posto de observação, que abrangia toda a paisagem circundante, podia ver no dia claro e cheio de sol os vales e socalcos abrigados onde cresciam aquelas plantas. Mais longe podia ver-se que o terreno se tornava cada vez mais desolado. Diziam-me que do outro lado da montanha, em cuja vertente ficava o mosteiro, se estendia uma região verdadeiramente árida. Podia verificar tudo isso por mim próprio no fim da semana, quando me elevasse acima dos picos montado no meu papagaio. Nessa mesma manhã, mais tarde, o lama Miguel Dundup mandou-me chamar-me e disse-me: "Vamos, Lobisang, vamos com os outros inspecionar o local para o lançamento dos papagaios. Esse vai ser o seu grande dia." De nada mais precisava para apressar-me. Um grupo de monges de mantos amarelos esperava por mim no portão principal. Juntos descemos a escadaria e caminhamos ao longo do planalto batido pelos ventos. Ali havia muita pouca vegetação. O terreno era de terra batida sobre o tabuleiro de rocha.
Alguns arbustos raquíticos agarravam-se à parede rochosa, como se receassem despenhar-se na ravina temerosa. Dirigimos-nos para a borda rochosa do Planalto, do lado onde o pico se eleva numa vertente suave. Os nossos mantos colavam-se às costas e enfunavam-se à nossa frente, empurrando-nos com tal força que era difícil manter o passo e impedir-nos de correr. A uns 7 ou 10 quilômetros da beira, havia no chão uma fenda. Dali o vento soprava com velocidade ciclônica, projetando-se no ar como flechas, pequenas pedras ou pedaços de líquens. O vento que soprava no fundo do vale era encurralado pelas formações rochosas. Amontoava-se sem saída, comprimia-se sob grande pressão na fenda da rocha para emergir no planalto como um rugido poderoso, alegre por se ver novamente liberto. Segundo me contaram durante a estação dos vendavais, o barulho era como de demônios escapando das profundezas do inferno, berrando em busca de vítimas. As variações da pressão do vento de ravina alteravam a pressão na fresta e o som subia e descia de tom. Mas nessa manhã a corrente de ar era constante. Era-me perfeitamente possível acreditar que rapazes pequenos que por incúria caminhavam sobre uma fenda eram atirados ao ar para irem se despenhar 700 metros mais abaixo das rochas no fundo da ravina. Para o lançamento de papagaios era um lugar ideal, pois que a força do vento era tal que podia levantar o papagaio verticalmente.